Conheçam Lintel. Ela nasceu em 1976. Ela era uma mulher de 40 anos que vivia em Louisiana, Estados Unidos. Lintel foi descrita como uma mulher dedicada, trabalhadora e extremamente amorosa com sua filha. Quando estava com mais ou menos 37 anos, ela engravidou da menina. Nas matérias não se diz como era o relacionamento dela com o pai da filha, se diz somente que Lintel criava a menina sozinha e que elas viviam muito bem assim. Realmente não fica claro se o pai se fazia presente na vida da menina. Lintel trabalhava como professora. De acordo com relatos, seus alunos a adoravam. Ela também tinha amizade com seus colegas de profissão, se dava muito bem com todos e sempre evitava se envolver em problemas. Quando estava com 39 ou 40 anos, Lintel conheceu o diretor assistente de seu colégio, um homem chamado Robert. Assim que se conheceram, os dois se aproximaram, começaram a sair e então iniciaram um relacionamento. Quando se conheceram, Robert disse para Lintel que estava passando por um processo de divórcio. Ele falou que ele e a esposa ainda moravam na mesma casa, mas que os dois não tinham nenhum envolvimento. De acordo com Robert, a casa onde morava tinha 2 andares, então um ficava em cima, o outro ficava embaixo, e os dois quase não tinham contato. Ele também disse a Lintel que tinha 2 filhos, o que a deixou extremamente feliz. Ela percebeu que ela e Robert tinham muitas coisas em comum e por isso a cada dia foi se apaixonando por ele. Conforme falei com vocês, Robert disse a Lintel que estava passando por um processo de divórcio. Ao dizer isso, ele também pediu segredo sobre o relacionamento com ela, falou que ele queria evitar problemas durante esse processo de divórcio com a esposa. E então Lintel aceitou, contou para poucas amigas que estava namorando com Robert e também o apresentou à sua filha. No dia 9 de junho de 2016, uma mulher estava andando por um estacionamento perto da casa de Lintel. Enquanto estava ali, ela viu uma menina vagando pelo local sozinha. Se aproximou, percebeu que a menina estava bastante assustada, notou também que ela tinha vestígios de sangue em seus pés, viu que ela estava com um travesseiro na mão e então perguntou à menina onde seus pais estavam. Ao ouvir aquilo, a menina de 3 anos, que era filha de Lintel, levou a mulher até o carro de sua mãe. Ao se aproximar do veículo, aquela mulher percebeu que dentro tinha muitos vestígios de sangue, ficou calma, ligou para a polícia e então informou a eles tudo o que estava acontecendo. Assim que os investigadores chegaram ao estacionamento naquela manhã, eles revistaram todo o veículo, não encontraram Lintel e então resolveram falar com a menina de 3 anos, que contou em detalhes tudo o que aconteceu com a mãe. Após falar com a menina, os investigadores decidiram conversar com amigos próximos a Lintel. Essas pessoas disseram que ela estava tendo um caso com um homem casado. Segundo eles, inicialmente Lintel não sabia que ele ainda era casado, pensou que ele realmente estava passando por um processo de divórcio, porém, com o passar do tempo, ela descobriu que, na verdade, ele estava mentindo sobre tudo. De acordo com seus amigos, meses antes do ocorrido, Lintel descobriu que estava grávida. Assim que contou ao namorado sobre a gravidez, ele começou a tratá-la com desprezo, se afastou e não era mais amável como costumava ser. Devido a isso, Lintel começou a ficar confusa sobre seus sentimentos. Ela achou que o namorado iria ficar feliz, não entendeu porque ele estava agindo daquela forma e por isso continuou tentando investir no relacionamento com ele. Ainda de acordo com os amigos de Lintel, uma semana antes do ocorrido, ela de alguma forma descobriu que o namorado Robert estava fazendo um cruzeiro com a esposa e com os 2 filhos. Ao saber sobre isso, ela enviou várias mensagens para Robert, ele ignorou todas e por isso Lintel ficou com muita raiva dele. Devido a isso, no dia 8, ela enviou uma mensagem para Robert dizendo que se ele não contasse para a esposa sobre sua gravidez, ela iria contar. O ameaçou dizendo que iria falar sobre o caso que eles tinham para a esposa, e então Robert finalmente respondeu a mensagem dela e marcou um encontro aquela noite.
Enquanto as investigações estavam em andamento, a filha de Lintel foi levada para falar com uma conselheira. Nesse local, ela mais uma vez falou o nome de Robert, disse que ele colocou sangue no carro de sua mãe e mencionou que sua mãe estava dormindo perto de um lago. A partir dessas informações, a polícia então levou Robert para ser interrogado. Ao falar com os investigadores, ele confirmou que Lintel era sua amante, mencionou que sim, teve um encontro com ela no dia 8 de junho de 2016, contou que a filha dela também estava presente, mas enfatizou que não fez nada de ruim contra ela. Robert disse aos detetives que encontrou Lintel em um mercado na noite anterior, disse que conversou com ela por cerca de 30 minutos, que após essa conversa foi até um restaurante, ficou ali por um tempo e então foi para casa. Após o interrogatório de Robert, as investigações continuaram porque os profissionais ainda não tinham evidências contra ele. Quando uma mulher chamada Tramika ficou sabendo que Lintel estava desaparecida, ela foi até a delegacia, pediu para falar com os investigadores e então contou que também tinha um caso com Robert. De acordo com Tramika, na noite do dia 8 de junho de 2016, Robert ligou para ela tarde da noite, pediu que ela o buscasse no estacionamento onde a menina foi encontrada e então ela foi até o local. Segundo Tramika, em momento algum ela viu a filha de Lintel, relatou que nem Lintel, nem a esposa de Robert sabiam sobre ela e provou à polícia que não estava envolvida nesse caso. A partir daí, no dia 10 de junho de 2016, Robert foi preso. 4 dias depois, a polícia recebeu a ligação de um homem. Esse homem disse que tinha encontrado algo diferente em seu terreno. Então, os investigadores foram até lá e, ao chegar ali, eles infelizmente encontraram Lintel sem vida em uma vala. Com isso, Lintel foi levada para análise. Ao chegar nesse local, os profissionais constataram que ela perdeu a vida devido a um tiro na cabeça. Disseram que ela estava grávida de 7 meses, que o filho era de Robert e que se tivesse recebido socorro a tempo, apesar do tiro, o bebê com certeza estaria vivo. Após Lintel ser encontrada, Robert continuou preso, ele não confessou em momento algum seu crime, continuou afirmando que não tirou a vida dela e então ficou meses aguardando seu julgamento. Como Robert não queria confessar, os investigadores do caso juntaram as evidências e criaram uma teoria sobre o que aconteceu na noite de 8 de junho de 2016. Segundo eles, Robert marcou com Lintel em um terreno baldio. Ela então dirigiu até lá. Ao chegar ali, saiu do carro, ficou conversando com ele e então Robert pegou uma arma e atirou nela. Depois disso, ele colocou Lintel dentro do carro. Nas matérias não fica claro se a filha de Lintel estava fora do carro quando tudo aconteceu, se estava dentro, se diz somente que Robert colocou as duas no carro, dirigiu até a vala onde deixou Lintel, depois disso voltou para o carro, dirigiu até o estacionamento onde abandonou a menina, após isso ligou para outra amante, pediu para que a amante fosse buscá-lo e então ficou com a amante por um tempo e depois disso ele foi para casa. Os investigadores desse caso enfatizaram que Robert tirou a vida de Lintel fora do carro. Eles disseram que acreditavam fielmente nisso porque não havia respingos de sangue dentro do veículo, as portas e janelas também não estavam danificadas, não encontraram pólvora ou bala no local, havia somente manchas de sangue, o que provava que Robert atirou em Lintel fora do carro e só depois ele a colocou dentro do veículo. Quando a esposa de Robert foi interrogada, ela ficou o tempo todo ao lado do marido, disse que nunca soube de nenhuma amante, mencionou que não podia acreditar que ele fosse capaz de fazer algo assim e contou que no dia 8 de junho ele chegou em casa somente de madrugada após assistir um jogo com um amigo. A mulher de Robert disse: "Ele é um marido amoroso. Eu simplesmente não vejo como ele poderia fazer isso. Estou realmente sem palavras." Ao ouvir isso, um dos investigadores perguntou: "Na noite em que Lintel foi assassinada, onde seu marido estava?" A esposa respondeu: "Ele saiu para assistir ao jogo de basquete com um amigo." O investigador perguntou: "Que amigo é esse? Você conhece esse amigo?" A esposa respondeu que não. O investigador então perguntou mais uma vez: "Como era então o nome desse amigo?"
A esposa de Robert não respondeu, o advogado dela interrompeu o investigador diversas vezes durante essa pergunta. Ao final, a mulher de Robert continuou sem dizer o nome do suposto amigo que ele se encontrou aquela noite antes de voltar para casa, e ainda durante o interrogatório, ela disse o seguinte: "Quero dizer, ele é meu marido, eu o amo, temos filhos juntos, nosso casamento estava indo bem, não posso desligar meu amor por ele só porque ele está na prisão. Espero que tudo acabe bem. Eu não posso dizer, ele definitivamente não fez isso. Eu não sei. Estou muito confusa. Isso me machucou. Me machucou profundamente saber que ele estava me traindo e que teve um filho com ela. Não acredito que estavam juntos há muito tempo, porque ele estava comigo o tempo todo. Não vejo quando ele teria tempo para fazer isso. Tenho 2 filhos que vivem perguntando pelo pai e eu não sei o que fazer, porque não é uma situação nada boa." Após isso, alguns anos se passaram. Somente em dezembro de 2021 aconteceu o julgamento de Robert. Nesse julgamento, ele continuou enfatizando que era inocente, se virou para a família de Lintel e disse que se solidarizava com eles, falou que eles podiam ficar tranquilos, porque ele não teve nada a ver com esse crime. Durante a audiência, Tramika, a outra amante de Robert, testemunhou. Ela disse que durante o caso que teve com Robert, ele mentiu para ela sobre muitas coisas, inclusive sobre o que trabalhava. Ela falou que não sabia que ele era diretor assistente de um colégio, porque Robert disse para ela que, na verdade, era um médico. Quando o advogado de defesa foi ouvido, ele ficou questionando a promotoria sobre onde estava a evidência concreta. Ele disse que os promotores só tinham os dados do celular de Robert, que eles não tinham nenhuma testemunha ocular, que eles também não tinham a arma do crime e que, por isso, tudo que tinham contra Robert eram evidências circunstanciais. O advogado disse isso porque a arma do crime nunca foi encontrada, então ele ficou enfatizando que Robert realmente era inocente, que a promotoria só estava tentando achar alguém para culpar por aquele crime, porque eles não tinham, segundo ele, evidências concretas contra seu cliente. Ainda na audiência, a promotoria apresentou ao júri os registros do telefone celular de Robert Lintel. Esses registros provavam que os dois estavam juntos naquela noite, que ficaram juntos por cerca de 15 minutos e que depois Robert dirigiu até o estacionamento onde o carro de Lintel foi abandonado por volta de 10 horas da noite. Ainda durante o julgamento, os promotores exibiram o vídeo da entrevista da filha de Lintel. Eles também apontaram inconsistências no álibi que Robert deu à polícia e mostraram evidências de que ele pesquisou armas na internet logo depois que Lintel fez um ultrassom, onde ela ficou sabendo que estava grávida de uma menina. Devido a isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, o júri entendeu que Robert era culpado, então ele realmente foi considerado culpado por esse crime e recebeu perpétua sem possibilidade de condicional. 2 meses após receber sua sentença, sua esposa pediu o divórcio. Ela também deu uma entrevista onde disse que ficou chocada ao saber sobre os casos do marido, porque, segundo ela, nunca soube nada sobre isso. Sobre a filha de Lintel, na época do ocorrido, em 2016, ela ficou sob a guarda da irmã gêmea de sua mãe. Posteriormente, ela foi entregue ao pai biológico e atualmente, com cerca de 9 ou 10 anos, vive com ele. Em uma entrevista, o pai da menina disse: "Vejo que ela é inteligente e educada. Ela é focada quando se concentra nas coisas. Há dias bons e ruins. Às vezes ela diz: 'Sinto falta da mamãe. Queria que a mamãe estivesse aqui.' E eu digo: 'Eu também, mas a mamãe está no céu com os anjos agora.'" Sobre a motivação do crime, conforme falei para vocês, Robert nunca confessou e por isso ele nunca deu uma motivação para ter feito tudo aquilo. Apesar disso, os investigadores e os promotores acreditam que Robert tirou a vida de Lintel porque ela ameaçou contar sobre o caso para sua esposa. Ele não queria que a esposa soubesse sobre o caso que ele tinha com Lintel, também não queria que ela descobrisse sobre a gravidez e por isso ele tirou a vida de Lintel dessa forma, enquanto ela estava grávida de sua filha de 7 meses. Enfim, então é isso, gente.
Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E eu agradeço do fundo do meu coração a quem sempre está aqui comigo, a quem sempre está assistindo os vídeos, deixando um comentário, um like. Obrigada de coração. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.